Bom dia a todos. Hoje, dia 10/10/2022, vamos iniciar nossa terceira aula de relacionamento interpessoal. Nós falamos na última aula de relacionamento intrapessoal, que é aquele relacionamento que eu tenho comigo mesmo. É eu descobrir as minhas forças, fraquezas. Bom dia, Viviane. Bom dia, Natália. Sejam bem-vindas. Como eu estava dizendo, na última aula nós falamos bastante sobre relacionamento intrapessoal, que é aquele relacionamento que nós temos conosco mesmo. Patrícia, bom dia. Bom dia, professor. Seja bem-vinda. É aquele relacionamento que nós temos conosco mesmo, que nos faz refletir, que nos faz pensar sobre nossas ações, sobre como nós estamos administrando os nossos sentimentos. Existem várias formas, né, da gente parar. Seria bom que todos nós, né, tivéssemos o costume de parar todos os dias, mas nós não fazemos isso. Sabe quando é que a gente para pensar? Quando morre alguém. Quando morre alguém, a gente vai ali ao funeral de uma pessoa, principalmente quando são pessoas mais próximas a nós. Aí a gente para pensar. Aí a gente para analisar a nossa vida como um todo, porque ali a gente vê que todos nós caminhamos para um fim. Todos nós caminhamos para um ponto final, ou seja, cada dia que passa é um dia a menos na nossa vida. Mas a gente nunca para pensar nessas coisas, porque a vida é tão corrida, a gente trabalha muito, a gente estuda, e a gente corre para um lado, corre para o outro. Quando chega a noite, a gente quer dormir e a gente não para pensar. Mas quando, né, acontece uma fatalidade e a gente tem que parar, a gente é obrigado a parar. E aí a gente para refletir, para analisar. E aí a gente chega a várias conclusões sobre a nossa vida. Algumas delas é que todos nós nascemos, crescemos e morremos. Nós não paramos para pensar essas coisas. Outras conclusões que nós chegamos é que a vida é muito curta para a gente viver só brigando, lamentando, chorando e desacreditando daquilo que é especial, daquilo que é bom. E a gente passa boa parte da vida reclamando, né? A gente passa murmurando, falando mal de pessoas que talvez nós amamos, falando mal de pessoas que talvez nós queremos muito bem, e a gente não para pensar, para analisar a nossa vida. Então esse é um relacionamento que nós temos conosco mesmo e nós deveríamos tirar esse tempo. As pessoas que têm o costume de frequentar alguma igreja, seja ela a igreja católica, evangélica, seja ela qual for, geralmente, no momento em que ele está ali, ele sempre está aprendendo uma lição espiritual, uma lição que vai trazer algum benefício, né, para a vida dele espiritual, ou para o crescimento dele em todas as camadas da sociedade, seja ela financeira, espiritual, seja ela profissional. É um momento em que a pessoa para, né? É um momento que ele está ali, um devocional, ele para ouvir uma palavra que vai trazer para a vida dele uma mudança. Então, geralmente, as pessoas que têm o costume de frequentar alguma igreja, geralmente ele para fazer essas reflexões. Os que não têm esse costume, geralmente, quando assiste um filme, e esse filme é talvez motivacional, acaba mexendo ali com os sentimentos, ele para ali por alguns instantes
para poder analisar a vida dele. Esses momentos, né, que mexe assim profundamente com a gente. Mas a gente não tem esse costume, né, de parar para fazer uma autoanálise da nossa própria vida. Mas seria importante a gente ter o costume de fazer isso, porque é muito importante quando a gente para pensar como está o nosso relacionamento conosco mesmo. Você precisa estar bem, você precisa estar feliz consigo mesmo. E outra, você é especial, tá? Todas as pessoas são especiais. Tem pessoas que nós temos hoje um padrão estabelecido pela mídia brasileira. Muitas vezes a mídia ela tenta estabelecer um padrão de beleza para as pessoas. Ela tenta estabelecer um padrão de qualidade para as pessoas. Mas não dá ouvido a isso não, tá? Você é especial do jeito que você é. Ah, mas a mídia impõe que o padrão de beleza é aquela mulher ou é aquele homem. Não dê moral para isso não, tá? Porque Deus te fez perfeito. Deus te fez uma criatura perfeita. Então é só você se encontrar e começar a observar as suas qualidades. Você é muito especial. E tem muitas pessoas ao seu redor que te vê como especial. Mas às vezes você está tão tá se relacionando tanto com aquilo com que a mídia impõe para a sua vida que você acaba vivendo uma vida frustrada, acreditando que você deveria ser aquilo que você não é. Então seja você mesmo, tenha autenticidade e seja feliz do jeito que você é, porque Deus te fez uma pessoa perfeita, perfeita. Você é perfeito. Agora você precisa se encontrar e descobrir os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Não é baseado naquilo que a mídia impõe para você. É baseado nos seus valores, naquilo que você quer para a sua vida. Entende? Você não pode ser influenciado para se frustrar com aquilo que a mídia impõe como padrão para você, que a mídia impõe, estabelece e acredita que tem que ser daquele jeito, tá? Não é dessa forma. Você é especial do jeito que você é. Você é uma pessoa incrível. Você tem dons em você que só você tem, sabe? Todos nós temos, tá, pessoal? Às vezes você fala assim: "Não, eu não tenho". Tem. Você tem dons na sua vida que Deus deu só para você. E só você vai fazer com a qualidade que todos vão olhar e vão dizer é diferente. Ainda que seja fazer uma comida. Às vezes você vai fazer a melhor comida. Que seja fazer um salgado. Você vai ser a pessoa que faz o salgado mais gostoso. Que seja construir um design de uma roupa, mas você vai ser a melhor no design daquela roupa. Então, existe várias coisas nessa vida que nós somos bons. No que você é bom? Você sabe, né? As pessoas de vez em quando te elogiam naquilo que você é bom. Aperfeiçoe ainda mais aquilo que você é bom e tente descobrir as suas fraquezas, as suas limitações e invista nessas fraquezas, nessas limitações para você ficar forte. E aí você vai conseguir superar todos os desafios da sua vida. Bom dia, Eduarda, seja bem-vinda. Então esse é o relacionamento intrapessoal. E eu desejo que vocês, né, tenham um bom relacionamento consigo mesmo, porque sendo assim, vocês serão felizes no casamento, vocês serão felizes com seus filhos, vocês serão felizes no trabalho, na vida profissional, farão carreiras profissionais. Mas vocês têm que estar bem consigo mesmo. Independente do que as pessoas pensam de você ou não. O que pensam de mim não não me interessa. O que interessa é aquilo que eu realmente sou, a minha autenticidade. E uma coisa
que eu sempre gosto de falar. Seja gentil com as pessoas, tá? Seja gentil. Nós não nascemos para viver para nós mesmos. Nós nascemos para viver para outras pessoas. Nós nascemos para servir outras pessoas. E se eu não estiver fazendo isso, eu não estou vivendo uma vida de alegria, de harmonia comigo mesmo. Se você nunca fez nada assim legal para alguém, faça, mas faça sem interesse, por amor mesmo, porque é amor à humanidade. A gente fala do amor. Então faça algo para alguém sem interesse. Ajude as pessoas sem interesse. Ainda que seja, às vezes a pessoa está caminhando na rua e está perdido, procurando o endereço. E se você parar por alguns segundos e dar atenção a essa pessoa que precisa de apenas um endereço, você já vai estar fazendo uma boa ação. Então você para, olha, você vai até aquele lugar assim assim, pega aquela rua direita, você vai chegar onde você quer. Então apenas o simples fato de você parar, dar um sorriso para alguém e ainda ensinar para ele um endereço, você já fez uma boa ação. Isso traz um peso positivo para a sua vida emocional. Então faz com que você se sinta bem. Não tenha medo de se doar, né? Fazer o que é bom, porque tudo que nós fazemos que é bom sempre volta em dobro para as nossas vidas. E o que nós fazemos de mal, de ruim, ainda mais de forma consciente, sabendo que é ruim, também volta em dobro para a nossa vida. Então, que nós possamos fazer a melhor escolha, fazer o que é bom ou fazer o que não é bom. E aí a gente vai ter frutos bons ou frutos ruins na nossa vida. Ou seja, nós teremos uma vida feliz ou uma vida infeliz ou leva uma vida mais ou menos. Aí cada um tem que, né, saber filtrar para a sua própria vida aquilo que é bom e colocar isso em prática para que nós possamos viver bem em uma sociedade, para que nós possamos viver bem no nosso trabalho, né, viver em harmonia. E hoje nós vamos falar de relacionamento interpessoal, certo? Nós falamos aqui, né, lembramos vocês aí um pouco sobre o relacionamento intrapessoal e agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o relacionamento interpessoal, que é aquele que nós temos, né, como uma sociedade, aquele que nós temos no nosso trabalho, aqueles que têm algum tipo de religião, né, que frequenta algum tipo de igreja, tem esse tipo de relacionamento com os nossos vizinhos, na sociedade onde nós moramos. Bom, então vamos lá, vamos dar início aqui. Relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal é um termo que se refere à relação, ligação ou vínculo entre duas ou mais pessoas em um determinado contexto. Quando nós falamos do relacionamento interpessoal, ele se inicia a partir do relacionamento entre duas pessoas e um grupo de pessoas, né? Então ele se inicia com duas pessoas. Ali nós temos um relacionamento interpessoal. É onde duas pessoas, por exemplo, ou trabalham juntas, ou convivem juntos na mesma casa, ou relacionamento de mãe com o filho, de pai com o filho, um relacionamento vizinhos, sociedade, né, igrejas, famílias e etc. Esse relacionamento ele se refere, né, à relação ou ligação, um vínculo. Quando a gente começa a criar um vínculo com alguma pessoa, nós começamos a nos relacionar.
Então, o início de um relacionamento é o passo inicial é conhecer a pessoa. Aí você muda para um determinado bairro, mora na casa ali da direita e tem os vizinhos, né, da esquerda ali. E você começa a conversar com esse vizinho, já sabe o nome, e aí começa ali então um relacionamento interpessoal. É onde nós começamos a conhecê-lo pelo nome, né, o que, que ele faz, onde ele trabalha, se ele estuda, né, se ele faz alguma atividade física, enfim, a gente começa a conhecer algumas qualidades das pessoas. E isso é relacionamento, é quando a gente começa ali a conversar, a interagir com essa pessoa. Esse conceito vem dos estudos da sociologia e da psicologia, abordando um conjunto de normas comportamentais que orientam as interações entre os membros da sociedade. O relacionamento interpessoal é marcado pelo contexto em que está inserido. Podemos ser família, escola, de trabalho, religioso ou de comunidade. De acordo com cada contexto, uma série de condutas podem ser mais ou menos aprimoradas. Quando a gente fala dessas condutas, né, ou dessa série de condutas que podem ser mais ou menos aprimorada, depende do relacionamento que nós estamos. Se eu tenho um relacionamento, por exemplo, eu sou solteiro, pretendo me casar e eu tenho um relacionamento com uma jovem. Então é um relacionamento um pouco mais profundo ali. Então eu vou tentar conhecer melhor essa pessoa. Conhecer a família, conhecer os pais, de onde vem, o que faz da vida, o que fizeram, a história. Então é um relacionamento mais profundo. Agora, se eu, por exemplo, eu tenho lá o meu vizinho, o nosso relacionamento vai ser um relacionamento mais assim superficial, não vai ser um relacionamento assim mais profundo. Então a gente vai, oi, bom dia, como é que o senhor tá? Tudo bom e tal. A não ser que em um determinado momento eu precise muito dele para alguma coisa ou ele precise muito de mim, né? Porque vocês sabem que há momentos na nossa vida que aparecem pessoas, né? Que a gente aprofunda relacionamentos por conta de situações. Porventura acontece lá um problema de saúde. Aí de repente eu não tenho ninguém para ficar comigo. Aí o meu vizinho lá, ô rapaz, eu vou lá ficar com você, eu vou fazer companhia para você lá no hospital. Ou seja, ali vai nascer um relacionamento um pouco mais profundo. Né? Aquele relacionamento que era superficial, agora vai aprofundar um pouco mais e a gente vai se conhecer um pouco mais. E vai criar um vínculo de amizade ali maior, porque agora, né, nós não somos mais só colegas ou conhecidos, agora nós vamos nos tornar amigos. Então, o nosso relacionamento ele vai ser um relacionamento mais profundo. Quando a gente fala de trabalho, no trabalho também nós desenvolvemos relacionamentos mais profundos, porque nós estamos todos os dias com as pessoas que nós trabalhamos e convivemos. Então ali a gente vai conhecendo as fraquezas, os pontos fortes, nós conhecemos a família, nós conhecemos muitas coisas sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Então esse relacionamento ele vai ser um relacionamento mais profundo, ou seja, a gente vai ter mais conhecimento dessa pessoa. Agora a gente tem que sempre colocar um limite de relacionamento para cada pessoa. Então eu não posso deixar com que um relacionamento ele entre muito na minha vida se for um relacionamento com pessoas que tenham má influência. O que é uma pessoa que tem má influência, né, no ponto de vista de vocês? O que vocês acham aí, no ponto de vista de vocês? O que é uma pessoa que tem má influência? Vocês estão aí, gente? Sim, Ficaram tão calados. eu acho que, no meu ponto de vista, uma pessoa que tem mal influência é alguém que não me ajude no cotidiano. Tipo, um fim de semana eu tenho que estar estudando alguma coisa, amigos, aqueles vulgos amigos, querem sair, querem beber, querem fazer alguma coisa.
E não dá, eu acho que é má influência. Aí acaba que por muita insistência, talvez você vá, você perca a sua linhagem. Eu acho que é isso. Isso aí é um bom sinal, né? Já é um bom ponto de vista. Por exemplo, imagine que você tem alguns sonhos. Você quer se formar, talvez você quer ser um engenheiro, uma médica, não sei o que você quer ser, mas você tem esse desejo no coração. Você tem esse objetivo. E aí você quer estudar para passar, talvez, numa prova de um vestibular ou numa prova de concurso público. E aí você está dedicando. E aí no final de semana, os seus amigos te convidam para sair. E você fala: "Não, eu tenho que ficar em casa estudando, porque eu tenho que fazer essa prova". E aí eles continuam insistindo: "Não, moço, você já estudou demais, já tá bom, não precisa estudar mais não. Vamos com a gente, vamos". É sim uma péssima influência. Essas pessoas não estão contribuindo para o seu futuro. Elas não estão contribuindo para que no dia de amanhã você seja uma pessoa realizada, uma pessoa que conseguiu conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. E muitas das vezes, quando você diz não, eu não vou, eles não querem mais a sua amizade. Ou seja, são má influências. Esse tipo de amizade, digamos assim, esse tipo de influência, é o tipo de relacionamento que a gente tem que maneirar. Ou seja, bom dia, tudo bem? Tchau, obrigado. Bom dia, beleza? Tchau, obrigado. Então, esse tipo de relacionamento com pessoas que não têm, tem pessoas que não têm sonhos na vida. Ela até tem, mas os sonhos dele não é pautado em estudo, em trabalho duro, não. Às vezes os sonhos dele, ele quer que as coisas se realizem na vida dele, mas ele quer levar uma vidona, né? Sem trabalhar às vezes, sem se esforçar. Aí ele vai lá fazer a prova, mas ele não estudou. Não, ele quer as coisas mais fácil, digamos assim. Esse tipo de relacionamento não serve. Não serve. Então, assim, a gente tem que ter, né, aquela empatia. A gente tem que ter empatia de dizer assim: oi, bom dia, tudo bem? Olá, como é que vai? Beleza? Aquela empatia de tratar bem as pessoas, independente, né? Mas você tem que ter uma visão formada desse tipo de pessoa e não deixar essas pessoas entrar muito na sua vida, né? Você mais ou menos calcula ali uma medida que você vai deixar essas pessoas entrarem. Uma vez eu vi um filme bacana a respeito de quais as pessoas nós devemos colocar mais próximos da nossa vida. Então ali a pessoa desenhou um círculo, né? E aí ele desenhou outros 4 círculos ao redor daquele círculo menor. E aí essa pessoa foi lá, fez esse desenho e de repente, aí ele falou assim, olha, agora nós temos que priorizar aqui, né? No centro está a nossa família, as pessoas mais especiais para nós. Então elas estão no centro do círculo. Aí, nesse outro círculo, nós vamos colocar as pessoas que nos fazem bem. Pessoas que a gente olha para ele tem os mesmos objetivos que nós. Aquelas pessoas que querem também estudar, que querem se formar, que querem trabalhar, que querem construir um futuro melhor para a sua vida. Então, essas pessoas, nós podemos colocar elas mais próximas a nós, porque elas pensam como nós. Agora, aí tem um outro círculo, onde nós vamos colocar aquelas pessoas que são boas, mas não pensam como nós, né? Mas elas podem estar ali, às vezes, um pouco mais próximo, que são pessoas que não tentam nos influenciar para o lado ruim. Elas não querem que nós queremos, mas também não querem nos influenciar. E lá do lado de fora, nós vamos deixar aquelas pessoas que tentam nos influenciar para o mal ou para fazer coisas que não é boa. Esse tipo de pessoa, nosso relacionamento com eles deve ser superficial. Não devemos aprofundar relacionamento com esse tipo de pessoa porque ele sempre vai te jogar para baixo. Ele sempre vai fazer você começar de novo. Então, se a gente consegue priorizar as nossas amizades, se a gente consegue priorizar aquilo que é bom para nós, nós teremos um futuro brilhante pela frente. Teremos um futuro brilhante. Mas as más influências, elas tentam tirar o sucesso que é nosso.
porque eles não conseguem. Podem observar que pessoas que são má influência, eles não conseguem alcançar o sucesso. E aí eles ficam tentando derrubar aquele que está alcançando. Ele fica tentando puxar para baixo, ele fica tentando te jogar para baixo, né? Então a gente não pode, a gente tem que tentar, né, equilibrar, a gente tem que tentar tirar da nossa vida aquilo que não é bom. Esses relacionamentos que vêm, né, para tentar nos impedir de fazer sucesso, nós temos que tirar eles fora e priorizar aqueles relacionamentos que que têm, né, os mesmos princípios e objetivos que nós temos, ou que nós queremos, tem alvos em comum ao nosso, né? Vamos aqui dar continuidade. É da natureza do ser humano se relacionar, sendo comum a troca do conhecimento, emoções uns para com os outros. Então, é da natureza nossa, né? Nós temos que nos relacionar. Quando a gente não nos relacionamos com ninguém, nós sofremos. Às vezes a gente vai até chegar a uma depressão e dizer talvez que nós somos rejeitados, que a sociedade não nos quer. Mas não é dessa forma. É muito o contrário. Não é que a sociedade não me quer. É eu que me isolei da sociedade. Então eu não posso me isolar. Eu não posso ficar para um canto. Eu tenho que observar, como eu disse a vocês, que nós vivemos em uma sociedade com muitos valores diferentes. Nós temos valores diferentes. Né? Tem pessoa que valoriza tomar uma cerveja no final de semana. Eu já valorizo tomar uma coca no final de semana. Somos diferentes. Não critico, né, quem é diferente de mim. Porém, se não são pessoas que têm o mesmo sentimento que o meu, consequentemente, essas pessoas não farão parte da minha vida. Eu procuro colocar na minha vida pessoas que são, né, que têm assim semelhanças comigo. E existe muitas pessoas que pensam, né, semelhantes, não iguais. Nós somos pessoas diferentes. Aí você vai dizer assim, não, mas se você é uma pessoa que gosta, né, de tomar uma bebida no final de semana, geralmente o seu clã, né, ou as pessoas que vão viver com você, essas pessoas que também curtem fazer, né, aquele churrasco do final de semana e tomar uma bebida alcoólica. Não é o meu caso, eu não curto, né? Eu não quero para minha vida, porque eu sei, né, que não faz bem para minha saúde, então eu sou uma pessoa que eu procuro muito coisas saudáveis. E a bebida ela não é saudável, mas tem pessoas que gostam, eu respeito. Só que assim, eu procuro me distanciar, porque aonde há bebida, há consequências ali, pode ter briga, pode ter confusão e até morte, né? A gente sabe que vários lugares aí onde se juntam algumas pessoas para beberem, a gente sabe que a bebida ela traz uma mudança é, ali no sistema nervoso da pessoa, onde ele pode ficar mais agressivo ou ele pode ficar, né, menos agressivo, mas querendo ou não, ela traz ali uma mudança no organismo da pessoa. Por isso é que nós temos aí tantas recomendações, né? Se beber, não dirija, porque exatamente porque ela traz algumas mudanças ali na vida da pessoa. Então eu prefiro, né, não beber. Eu sei que não faz bem, mas também eu respeito, né, quem tem opinião contrária. Não sou contra, não. Mas nós temos que nos relacionar com todas as pessoas. Então eu tenho um relacionamento com essas pessoas também, né? Só nos finais de semana mesmo que a gente acaba não se encontrando, mas no meio de semana nós trabalhamos juntos, nós brincamos, nós conversamos. A gente procura filtrar ali o que é importante em cada pessoa. Todas as pessoas têm qualidades boas, e no trabalho eu tenho colegas, né, que gosta de sair no final de semana e beber. Então no final de semana ele sai, ele toma a cerveja dele, ele vai numa festa. Não tem nada a ver com isso. No início da semana, segunda-feira, nós estamos juntos novamente trabalhando. Ele me respeita, eu respeito ele e a gente vive bem no nosso trabalho. A gente vive em harmonia no nosso trabalho. Então nós temos que ter essa harmonia, né, independente daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então não é aquilo que a pessoa faz que vai fazer dela uma pessoa talvez
melhor ou pior no local de trabalho. Às vezes a pessoa tem alguns costumes diferentes dos meus, mas no trabalho nós temos um pensamento que é igual, né? Que é um pensamento assim que é de ajudar uns aos outros, né? De servir uns aos outros. Então no trabalho a gente tem um bom relacionamento. Isso é muito importante. É eu respeitar, né, ali as outras pessoas, o ponto de vista diferente do meu, né, e vocês, sendo assim, vocês serão felizes, vocês terão bons relacionamentos, né, vocês terão relacionamentos aí agradáveis, mas tem que respeitar, não tem jeito. Não adianta eu querer fazer com que os meus amigos, né, mude a sua forma de viver só porque eu acredito que não está bom, que não é certo. Não, eu não posso fazer mudança na vida das pessoas, mas eu tenho que viver em harmonia e respeitar, né, uns aos outros, né? A gente tem que respeitar o posicionamento. Porque se a gente não respeitar, a gente acaba, né, tendo alguns atritos e isso não é bom para a nossa vida no trabalho. Quanto melhores e mais positivas forem os seus relacionamentos interpessoais, maiores são a possibilidade de construir conexões verdadeiras e duradouras com pessoas do seu convívio. Isso aqui é muito importante, né? Porque a gente vai desenvolvendo. Não precisa pensar. Quando a gente fala de relacionamento, é uma coisa assim longa, não é uma. O relacionamento ele não é de um dia para o outro. O relacionamento às vezes leva anos, né? E às vezes a gente está trabalhando com pessoas ali há anos, né? Há 3 anos, 4 anos ao lado daquelas pessoas, das mesmas pessoas. Então a gente vai construindo ali alguns relacionamentos mais profundos. E esses relacionamentos eles podem ser bons ou ruins. Eles podem trazer, né, aqui nós falamos, né, relacionamentos interpessoais maiores são as possibilidades de construir conexões verdadeiras e duradouras com pessoas do seu convívio. Agora, se mais positivos forem os seus relacionamentos interpessoais, maiores são as possibilidades. Porque se nós temos um relacionamento interpessoal positivo, nós temos alguns pensamentos alinhados, ainda que nós não nos concordamos com tudo, mas nós temos um pensamento alinhado. Digamos que 80% dos nossos pensamentos se alinham. Aí outros 20% é contrário, ou seja, se eu tenho um relacionamento de 80% de pensamento alinhado, nós vamos ter um relacionamento positivo. Isso vai ser bom, vai ser agradável. Eu costumo dizer que até uns 60% dos pensamentos alinhados, a gente vai ter um bom relacionamento, desde que a gente respeite, né, aqueles pensamentos contrários que todos nós temos. Então, se eu tenho 60% hoje de pensamento alinhado, ou seja, nós temos alguns pensamentos que se alinham, ou que nós somos iguais. Então, 60% bom, aí tem outros 40% que não que são diferentes, né? Às vezes a gente fala, vamos falar de religião. Então eu tenho um ponto de vista, você tem outro. Vamos falar de política, eu tenho um ponto de vista, você tem outro. Então, digamos assim, que nesses temas que a gente tem posição oposta ou contrária, a gente evita, né, tá falando nesses temas e vamos falar só dos temas que os nossos pensamentos se alinham e a gente vai ter um bom relacionamento. E se porventura também a gente chegar a falar nesses temas que nossos pensamentos não são alinhados, que nós possamos ter a sensibilidade, né, de poder ouvir e falar, mas de forma que não ofenda, né, de forma que não venha a ofender a outra pessoa. Porque hoje o mais difícil, né, nos debates que nós temos, quando nós tratamos esses temas tão polêmicos, é porque as pessoas não falam de um posicionamento, mas de ideologias. Formaram algumas ideologias aí e às vezes tentam defender algumas ideologias. E aí muitas vezes ofende, né? E lança pedra. Não é bem por aí. A gente tem que tentar ter um equilíbrio para não ofender, mas dialogar com qualidade. Isso é relacionamento interpessoal. Caso contrário, quanto piores forem os seus relacionamentos interpessoais, mais difíceis vai ser para criar laços e manter relações profundas, o que pode se tornar a convivência um tanto complicada. Então, quando nossos
pensamentos não se alinham, por exemplo, você tem um pensamento aí, nossos pensamentos se alinham 10%, os outros 90% não se alinham. E isso vai ter um relacionamento complicado ali. Sempre vai ter uma picuinha, sempre vai ter alguma coisa ali que não vai encaixar. Então, o relacionamento dificilmente vai sobreviver. Tem pessoas que pedem conta do emprego. Não, eu vou pedir conta porque eu não suporto mais ver aquela pessoa lá no serviço. Eu vou pedir conta porque eu não suporto mais o meu gerente. Eu vou pedir conta porque eu não suporto mais aquela secretária pegar no meu pé. E a pessoa vai embora, ele pede conta e vai embora, porque ele não suporta mesmo. Né? E porque o relacionamento se torna impossível nesse caso, né? Quanto quando é contrário, né? Aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós agimos. Quando a gente fala desses pensamentos contrários, existe dentro das empresas muita coisa em comum. Por exemplo, por um lado tem uma empresa que quer o seu trabalho, a sua mão de obra e que muitas vezes não quer te pagar um salário digno. E aí quando chega a hora de fazer os aumentos salariais, a empresa vai lá, né, e faz um aumento lá de 0,5%, 0,5%, 0,3%, não chega nem 1%. E aí, enquanto você estava esperando um aumento de 5%, de 3%. Então, quando você fala desses relacionamentos interpessoais aqui contrário, é exatamente isso. Você espera da empresa algo, mas a empresa vem com algo totalmente diferente. Ou seja, a empresa ela está pensando ali nos seus lucros ali no final do exercício, enquanto o funcionário está pensando no seu salário no final do mês. Aí dá um conflito de informações. E aí a gente tem que ser sensível para poder aceitar, né, se a gente tem interesse em continuar nesse trabalho. E aí muitas das vezes a gente vai falar com o gerente fala, não, mas vocês têm que entender que a empresa está passando por crise, por dificuldade, a empresa não está conseguindo manter, e se a gente der esse aumento para vocês, nós vamos ter que mandar todo mundo embora. E aí fica aquele conflito, aquele relacionamento embaraçado, ou seja, não entra num acordo. Né? Aí nós temos um alto índice de rotatividade nas empresas. A gente costuma falar de turnover, né, mais conhecido aí no meio administrativo como turnover, que é a rotatividade dentro das empresas. Principalmente essas empresas, né, que têm uma mão de obra forçada, né, e não paga os seus colaboradores de acordo com a mão de obra ali oferecida. Às vezes o cara trabalha muito e recebe pouco. E aí fica aquela guerra, né? É um relacionamento conturbado. E aí não vai fluir. E aí a rotatividade da empresa ela aumenta muito. Isso traz muitos prejuízos para as empresas, essa rotatividade, porque a empresa, quando um funcionário pede conta e vai embora, ela tem que contratar outro funcionário, ela tem as despesas de demissão do funcionário, as despesas de admissão de outro funcionário, ela vai ter que gastar com treinamento, ou seja, as despesas que essa empresa vai ter ao longo do processo é muito grande. Então, a empresa, para ela ter sucesso nesse turnover, ou seja, nessa rotatividade, ela precisa investir nos seus colaboradores. Ela precisa tentar equilibrar, né? Não, vamos tentar equilibrar. A empresa tem que ter lucro? Tem, mas vamos tentar dar um pouquinho desse lucro para o colaborador também, porque aí o colaborador fica feliz, né? E ele vai trabalhar, ele vai dedicar mais dentro da empresa. Então tem que ter esse tipo de relacionamento. Quando é uma empresa que tem bom relacionamento interpessoal com seus colaboradores, esse índice de rotatividade é lá embaixo. E a empresa que não tem bom relacionamento interpessoal com seus colaboradores, o índice de rotatividade é lá em cima, né? A gente conhece aí várias empresas que o índice de rotatividade é enorme, porque não consegue segurar os colaboradores exatamente por não ter nenhum relacionamento bom, principalmente nessa questão de valorização do trabalho, valorização da mão de obra. Então, dificilmente essa empresa vai ter um bom relacionamento com seus colaboradores. E existem os conflitos, né, gente? A gente vai falar mais à frente aí. Existem vários conflitos quando a gente fala dessas questões e a gente precisa saber lidar com esses conflitos. A importância de ter um bom relacionamento interpessoal.
ter um bom relacionamento interpessoal é essencial para todos os momentos e aspectos da vida. Afinal, não é possível viver completamente sozinho. Convivemos e interagimos com pessoas de todos os dias. Então, é impossível. A pessoa que vive sozinho ou solitário, ele vive como se ele estivesse numa escuridão. Imagina a pessoa não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não brinca, não ri, e fica lá isolado. Eu conheço algumas pessoas que se isolaram. É muito triste quando você olha para uma pessoa que vive no isolamento. Eu conheço aqui mesmo na minha cidade, eu conheço um senhor e ele se isolou. Ele fica lá na casa dele, né? Quando ele sai só para comprar alguma coisa para comer e volta para casa. Você passa na porta da casa dele, ele tá lá, com a cara fechada, assim, sério. Não conversa com ninguém, não ri. Enquanto, por outro lado, eu conheço algumas pessoas que, ao invés de ficar dentro de casa, né, senhores aí aposentados que já levam uma vida tranquila, sai para a rua procurando, né, gente para conversar, para brincar, e ali conta história. E isso é maravilhoso, né, gente? A gente poder se comunicar com outras pessoas. Viver sozinho é muito difícil, a gente precisa nos comunicarmos. É muito importante a gente ter, né, pessoas para nos comunicarmos, para conversarmos, trocar ideias. Nesse sentido, é essencial saber se relacionar e cultivar boas relações. Cultivar boas relações. Então é interessante a gente saber filtrar, né? O que são boas relações e o que não são boas relações. Tem pessoa que não dá para conversar, né? Tem pessoas que é difícil demais. Então a gente tem que saber filtrar o que é bom e o que é ruim para a gente não ficar frustrado. Sendo sempre empático e respeitoso. Isso aqui é de lei, né? A empatia, o respeito pelas pessoas. Tem pessoas que não dá para conversar, mas você também não precisa tratar mal, né? Você simplesmente dá um bom dia, um sorriso e vai embora. E deixa ele lá. Você sabe que ele é complicado. Eu tenho pessoas aí, até dentro da minha família mesmo, que às vezes eu visito uma vez a cada 2 anos, 3 anos. Eu chego lá, bom dia, tudo bem, tá tudo beleza por aí, tá tudo conforme? Não, então tá bom, tchau, obrigado. Tô indo embora. Então, assim, são pessoas que não dá para ficar perto por muito tempo, né? Mas também a gente não pode abandonar e também deixar para lá e dizer, a gente tem que ter essa empatia, né? Ainda que a gente não queira ficar por perto por muito tempo, porque a gente sabe que se a gente ficar perto, a gente acaba sendo contaminado com algumas palavras que a gente não quer para a nossa vida, então a gente evita esse tipo de relacionamento. Como lidar com pessoas de diferentes opiniões e personalidades? Já imaginou se todo profissional que recebe uma crítica tivesse uma explosão de raiva? Já parou para pensar se toda vez que alguém me chamasse atenção lá no meu trabalho por alguma coisa que eu tenha feito de certo, de ter feito de errado ali, mas se eu tivesse uma explosão de raiva? Tem gente que explode, né? Já pede conta e vai embora. A gente tem que ter paciência para poder passar, né, por essas situações. A gente tem que ter paciência mesmo, senão a gente não consegue. Às vezes vem aquela ira, aquela vontade de falar, mas a gente tem que maneirar, a gente tem que controlar. É aquele relacionamento intrapessoal que eu disse para vocês. É você se conhecer, conhecer os seus limites e dizer, não, só posso ir até aqui, vou me controlar, para eu não pedir conta da empresa, porque eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho que ter paciência, eu não posso fazer isso. Certamente o ambiente, as relações, os resultados do trabalho seriam muito prejudicados. Então, a gente tem que ter paciência para aprender, né? Quando chamarem a nossa atenção por alguma coisa que a gente fez de errado, respira fundo, corrija o erro, tente fazer certo, se esforce para fazer certo. Porque se alguém está te corrigindo, possivelmente é porque essa pessoa se preocupa com você. Ela poderia simplesmente te mandar embora e colocar outro no seu lugar. Mas ela está te corrigindo para te ajudar, para que no dia de amanhã talvez você seja
próspero e bem-sucedido, talvez dentro da própria empresa que você trabalha. Afinal, ninguém conseguiria conviver e dialogar com uma pessoa com temperamento interativo. É complicado, né, você se relacionar com pessoas com temperamento interativo. Então, se a pessoa ele está tendo um temperamento interativo, ou aquele temperamento, né, de explosivo, às vezes há momentos da vida da pessoa, né, que ele pode passar por isso, não porque ele quer ou porque ele seja assim. Às vezes algumas consequências da vida, de algumas escolhas, e às vezes escolhas erradas, né, trazem consequências terríveis. E aí, por conta dessas consequências, às vezes a pessoa vai ficando abalada emocionalmente e pode chegar ao ponto, né, de ter um temperamento interativo. Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar ajuda, né? A gente consultar um psicólogo, tentar fazer algum tipo de terapia, tomar um medicamento para poder controlar esses impulsos, essas emoções, quando nós não conseguimos mais com nossas próprias forças. Porque as pessoas não vão. Às vezes o pai e a mãe suportam, né? Mas o gerente da empresa que você trabalha vai te mandar embora. Ele não vai suportar esse tipo de temperamento todos os dias, em todos os momentos que ele for chamar sua atenção, ou que ele quer te passar alguma informação importante. Do mesmo modo, acontece com a família e os amigos. Essa rede de apoio é essencial para crescermos e nos desenvolvermos, e para mantê-la, indispensável investir em um bom relacionamento interpessoal. Então, essa rede de relacionamentos, eu até falei sobre essa rede de relacionamento, que é o network, mais conhecido, né, aí como network no meio da administração moderna. E a gente fala que as pessoas com quem nós nos relacionamos todos os dias. Você pode ter amigos, familiares, pessoas mais próximas a você, que você se relaciona todos os dias, que você troca ideias, né, que você conta, né, parte ali da sua vida, você compartilha emoções, né, planos. Então, essa rede de relacionamento ela é importante, por isso eu falo que a gente tem que saber filtrar também, né, os relacionamentos que nós temos. A gente tem que colocar um filtro para saber qual é o relacionamento que é bom, ou qual que é ruim, ou qual que é positivo, ou qual que é negativo. Os relacionamentos que serão bons para o nosso futuro, os relacionamentos que não serão bons para o nosso futuro. Então a gente tem que saber fazer uma seleção daquilo que é bom e daquilo que é ruim, tentar melhorar o nosso convívio com aquelas pessoas que nos levam, né, para cima, que nos ajuda a crescer, e evitar relacionar muito com aquelas pessoas que tentam nos abater, que tentam tirar o nosso foco, nos levar para baixo. A habilidade de cultivar bons relacionamentos é, portanto, uma característica essencial para crescer pessoalmente e profissionalmente. Então, essa habilidade, é isso que eu estou dizendo para vocês. Essa habilidade de cultivar bons relacionamentos. Quais que são os bons relacionamentos? Se fosse para você parar hoje assim, a analisar na sua vida, quais seriam os bons relacionamentos para a sua vida hoje? Você sabe quais seriam. Então, você vai selecionar os bons relacionamentos, aqueles, né, que te levam para cima, que te ajuda a crescer, né, aqueles que te puxa, que tira a sua paz, a sua tranquilidade, né, que tenta te escravizar. Esse tipo de relacionamento não flui, não funciona. Aqui nós temos um grupo de pessoas, né, felizes. A gente pode ver que é um trabalho, um local de trabalho. A gente vê uma mesa, alguns celulares, alguns aparelhos por ali, câmeras fotográficas, e a gente vê pessoas felizes. A gente vê um bom relacionamento. A gente está vendo que aqui, né, existe um bom relacionamento entre essas pessoas. Eles estão ali felizes, contando piada, contando história. E eu vou falar uma coisa para vocês. A empresa, ela filtra, tá?
as pessoas, os bons relacionamentos. Quando você vê uma empresa onde os colaboradores vivem em harmonia, não pense que aquilo ali é uma coisa que foi construída do acaso. Não é. A empresa ela procura colaboradores que tenham bons relacionamentos. E se você olha para uma empresa e vê, por exemplo, que nós temos 5 pessoas felizes, talvez a empresa teve que contratar 50 profissionais para chegar a esse nível aqui. Às vezes a empresa tem que contratar 100 funcionários para chegar a esse nível aqui. Então ela vai contratando, vai demitindo, vai contratando, vai demitindo, vai contratando, vai demitindo, vai filtrando, vai pegando os melhores, vai pegando os melhores, vai pegando os melhores até chegar ao nível que ela quer. Toda empresa faz isso, tá? E se você não tiver um bom relacionamento, você não será um dos que estarão assentados a essa mesa. Você não será um dos que estará aqui, né, conversando com essas pessoas. Mas se você tiver um bom relacionamento, com certeza você será um dos escolhidos. E no futuro você estará sentado a uma mesa, né, com um grupo de pessoas discutindo talvez aí planejamentos importantes para uma determinada empresa. Então as empresas elas personalizam os seus colaboradores. Elas buscam preservar os melhores, tá? Então não pense que você não precisa ter um bom relacionamento. A empresa vai te contratar da mesma forma, ela vai até te contratar, mas dificilmente você permanece. Então a gente precisa ter bom relacionamento, né? E a empresa ela vai fazendo o filtro assim, ela vai tirando, né? Os bons, vai separando, né? E aí chega um nível de qualidade que ela precisa. Então nós temos que saber nos relacionarmos, nós temos que nos esforçarmos para ter bons relacionamentos. Só assim a gente vai ter sucesso, né, na nossa vida profissional. Relacionamento interpessoal pessoal. O relacionamento, aqui nós vamos falar de 3 tipos de relacionamentos. Primeiro nós vamos falar do pessoal. O relacionamento interpessoal se refere à forma como lidamos com as pessoas mais próximas do nosso convívio, familiares, amigos e parceiros. Então esse é o relacionamento pessoal, um relacionamento muito íntimo, né? Que é aquele que nós temos ali mais próximos a nós. Ou seja, é um tipo de relacionamento interpessoal que abarca o comportamento que temos diante dessas relações. O relacionamento interpessoal pessoal é o alicerce para várias características comportamentais que apresentamos no decorrer da nossa vida. Quando eu falo para vocês sobre filtrar os nossos relacionamentos, é exatamente isso, porque se esse filtro que nós colocamos, ou as pessoas que nós colocamos na nossa vida, vai servir de alicerce para várias outras características comportamentais apresentadas ao decorrer da nossa vida. Ou seja, se eu tenho um bom relacionamento com pessoas mais próximas a mim, as pessoas que estão próximas a mim, são pessoas que me estimulam a ter bons relacionamentos. São pessoas que me estimulam a crer, a acreditar, levantar a minha cabeça em busca dos meus sonhos. Se essas pessoas me motivam todos os dias, sim, eu serei uma pessoa extraordinária. Eu serei uma pessoa motivada. Eu serei uma pessoa que não desiste, mas que luta até o final, porque do meu lado eu tenho bons combatentes. Eu tenho pessoas que são boas em trazer para a minha vida bons estímulos. E isso faz com que eu cresça, né? Que eu seja grande, que eu seja gigante nas minhas decisões. Isso é muito importante. Eu tenho falado para vocês, né? Filtre, né, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Procure colocar na sua vida aquilo que é bom e aquilo que é ruim tira fora, porque só vai te atrapalhar. É um peso morto na sua vida. Afinal, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas mais próximas reflete em algumas proporções na nossa maneira de nos colocarmos no mundo. Isso aqui é um fato muito importante. Tem um camarada malvado, ruim, um cara que
não precisava nem ter nascido, no meu ponto de vista, porque ele foi cruel com as pessoas. E ele utilizava essas metodologias. Ele utilizava isso aqui, ó. Só que ele utilizava isso para o mal. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de Adolf Hitler. Aquele cara, ele foi muito mal, muito ruim. O que ele fazia? Ele pegava crianças e construiu o seu exército a partir de crianças. Porque ele sabia que se ele colocasse no coração daquelas crianças a maldade que ele tinha no coração dele, para ele poder fazer todas as maldades que ele quisesse, se ele colocasse isso no coração da criança quando ele estava crescendo, ele sabia que quando aquela criança fosse adulto, aquela criança jamais ia abandonar ele, jamais ia deixar de cumprir com uma ordem dele. E ele criava essa criança como um animal para servi-lo nas suas maldades. Então ele utilizava isso daqui. Ele pegava toda a maldade que ele tinha no coração e colocava no coração das pessoas que estavam ao lado dele. E todo dia ele alimentava isso. Por que as pessoas que estavam ao lado dele eram tão cruéis quanto ele? Porque ele alimentava a crueldade no coração deles todos os dias, desde criança. Então eles eram cruéis, porque eles cresceram cruéis, porque eles colocaram no coração deles a maldade desde criança. Então, se você convive com pessoas que colocam maldade na sua vida, certamente você levará para a sua vida essas maldades, se você não souber ali ter um bom relacionamento intrapessoal com você mesmo para eliminar isso da sua vida. Isso nós falamos. Tenha relacionamento com pessoas boas, pessoas, né, que vão trazer para a sua vida estímulos positivos que vai te fazer crescer, que vai te fazer ser uma pessoa mais feliz. Aí nós temos aqui também o relacionamento interpessoal profissional. Primeiro é o pessoal, é aquele que nós temos lá com a nossa família, né, com os amigos mais próximos, aquelas pessoas que estão mais dentro da nossa vida. Se esse relacionamento for um relacionamento bom, certamente os outros aqui para frente serão bons também, certo? Então a gente tem que filtrar quem nós colocamos na nossa vida. O relacionamento interpessoal profissional se refere a interações que acontecem no ambiente de trabalho. Atualmente, as relações profissionais são tão importantes quanto as pessoais. Afinal, é comum que passemos pelo menos 8 horas do dia no ambiente de trabalho. Ou seja, o meu relacionamento interpessoal profissional, ele é muito importante. Eu tenho que passar 8 horas da minha vida ao lado de pessoas, trabalhando ali, e se eu não tiver um bom relacionamento com essas pessoas, como que eu vou conseguir trabalhar no meio dessas pessoas? Então eu vou ter que entender que quando eu estiver no meu ambiente de trabalho, eu preciso ter empatia para poder aceitar talvez algumas coisas que até contra os meus princípios ali, para poder ter um bom relacionamento com essas pessoas. Senão, a gente vai ficar frustrado. A gente não vai conseguir trabalhar. Então, às vezes a gente paga um preço, né, para poder ter um relacionamento. Em função disso, o fato de saber se relacionar, interagir com outros profissionais no cotidiano é uma habilidade cada vez mais essencial para o mercado de trabalho. A habilidade de se relacionar. Não é que eu concorde com o que você faz, não é que eu aceite o que você faz, mas eu tenho que ter habilidades profissionais para trabalhar do seu lado. Então eu preciso respeitar o seu ponto de vista, a sua forma de pensar, ainda que a minha seja contrária, para nós simplesmente trabalharmos juntos. Isso chama habilidade. É eu estar ao lado de uma pessoa totalmente diferente de mim e eu conseguir lidar com ele uma vez que eu sou obrigado a estar ao lado dele se eu quiser trabalhar naquele ambiente. Aí se eu ver que não dá, que está muito difícil, eu posso, né, procurar um novo emprego. Mas o certo é a gente, se todos, né, pensassem dessa forma, nós teríamos harmonia, né, em todos os lugares. Mas como nem sempre, né, as pessoas pensam como nós, infelizmente tem momentos que a gente vai ter que procurar um novo emprego, porque tem pessoas que são insuportáveis, né? Ou seja, investir em relações interpessoais
é indispensável para o crescimento e desenvolvimento profissional. Então a gente tem que fazer esse tipo de investimento. Aí para eu investir no meu relacionamento interpessoal, eu preciso investir no intrapessoal. Então aí eu serei feliz nos dois relacionamentos. Aí eu preciso trabalhar isso na minha vida, essa parte de relacionamento. Se vocês trabalharem isso, vocês serão felizes. E por último, relacionamento interpessoal virtual. Esse aqui é o mais complicado de todos eles, né? Você se relacionar de forma virtual. A gente sabe que existe aí várias pessoas, né, que têm um relacionamento virtual com muita gente. São os mais conhecidos aí, os vários artistas virtuais, né, pessoas, os influenciadores digital. Nós temos aí hoje muitos influenciadores digitais, pessoas que têm aí os seus clãs. Geralmente quando você está seguindo uma pessoa é porque você olha para ela e vê nela talvez alguns valores semelhantes aos seus, né? Alguns valores que você defende, que essa pessoa também defende, e de repente a pessoa fala aquilo que você quer que ela fale, talvez você não consegue falar, mas essa pessoa fala por você. Então a gente fala desses relacionamentos virtuais. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com as novas tecnologias e a presença cada vez mais marcante do digital, o relacionamento interpessoal virtual tornou-se muito relevante no atual contexto. Nesse ambiente, as pessoas interagem principalmente através de mensagem instantânea e comentários em publicações, sendo muito comum opiniões, né, sobre política, arte, religião e vários outros assuntos que constituem um tecido, um tecido social. Neste ambiente é possível se deparar com indivíduos que muitas vezes possuem pontos de vista diferentes. Portanto, saber conviver e respeitar opiniões adversas fazem parte da essência no relacionamento interpessoal virtual. Eu costumo dizer que esse relacionamento virtual, a gente tem que tomar muito, mas muito, muito cuidado com ele, tá? Muito cuidado mesmo, porque às vezes muitas mentiras são colocadas como verdades e muitas verdades são extrapoladas pela mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses relacionamentos virtual. Eu costumo dizer que existe alguns relacionamentos virtuais bons. Eu tenho seguido algumas pessoas nas redes sociais, principalmente pessoas que são do ramo da administração, que eu gosto, né, de administração, alguns dos ramos de economia, porque eu também gosto, né, de estudar economia, então eu tenho acompanhado advogados, né, alguns advogados, que eu também gosto muito da parte do direito, então eu tenho buscado aí acompanhar alguns influenciadores na parte aí de advocacia, divulgação de novas leis, segurança do trabalho, enfim. Eu tenho acompanhado algumas pessoas. No ramo da medicina, tem alguns médicos aí também que são pessoas assim que eu tenho visto que têm passado algumas informações que são de extrema importância para a nossa saúde, né? Então eu tenho acompanhado essas pessoas, interajo bastante com elas aí nas redes sociais. Outras pessoas assim que eu tenho acompanhado também, que eu tenho algum assim, tenho observado, né, a questão dos políticos, né? Aí a gente fica analisando assim, né, a opinião de cada um, né? A gente fica analisando, fazendo alguns confrontos de informações. Eu sempre tenho observado, né, essas informações, não que eu tenha deixado entrar no meu coração, porque quando a gente vai para esse lado político, a gente tem que ter muito cuidado. Eu não aconselho ninguém, né, ficar seguindo político aí, porque tem muita mentira. Mas quando você vê uma pessoa que tem alguns princípios e valores assim, pessoas de verdade mesmo, que fala e vive aquilo que fala,
Porque tem uns que falam, né? Ele fala alguma coisa hoje, daqui meia hora ele está falando outra coisa contrária àquilo que ele falou. O que a gente mais viu foi isso agora nessas eleições. Pessoas que não têm caráter nenhum. Para mim não tem caráter, porque ele fala que sal é ruim para a saúde. Aí 2 horas depois ele fala que sal é bom para a saúde. Então para mim não serve. Esse tipo de pessoa que não tem uma opinião formada. Para mim não serve. Geralmente eu costumo valorizar muito pessoas que são autênticas. Ela fala e ela não fica mudando de ideia toda hora. Fala uma coisa agora, meia hora depois ela fala outra. E isso a gente tem que observar, igual eu falei para vocês, tem que filtrar, né, as informações, filtrar aquilo que é bom. Agora a questão das redes sociais, eu sempre, é o que eu falo, aconselho, né, todos vocês. Se vocês querem seguir, né, pessoas nas redes sociais, procurem saber, né, sobre essas pessoas, se realmente vale a pena estar servindo, quais são os valores que essas pessoas trazem, né, para a sociedade. Quando você vê uma noiada igual a Anitta falando que tem que liberar as drogas, para mim não é uma má influência, né, para a sociedade, uma mulher daquela. Ela falar que tem que liberar as drogas para todo mundo ter acesso à droga. Só quem já teve um filho drogado, né, chegando em casa, quebrando a casa tudo, vendendo os bens. Eu acompanhei algumas pessoas que tinham filhos drogados e é muito sofrimento, né? O filho chegar em casa, a mãe está trabalhando, o filho vem em casa, vende o fogão, vende o armário, vende a televisão para trocar em troca de droga. E assim, a mãe no trabalho chega em casa para poder fazer uma comida, não tem mais o fogão porque o filho vendeu. Chega em casa para vai tomar uma água gelada na geladeira, não tem mais porque ela vendeu. O filho vendeu a geladeira para comprar a droga. Então, assim, quem já teve um filho drogado sabe o que é, né? O quanto é triste você passar por isso. Então, eu não quero e não desejo isso para ninguém, né? Nunca pense em entrar nesse mundo, porque esse mundo é muito tenebroso. As pessoas sofrem até a morte. E aí vem uma Anitta dizendo que tem que liberar as drogas. Então, para mim, é uma péssima influência. É, se você segue, me perdoe, tá? Não estou aqui para criticar você, mas ela é sim uma péssima influência para a sociedade. Então, para mim, não serve. Então, esse tipo de pessoa eu costumo, né, deixar longe aí, porque são má influência. Agora existem influências boas, né? Alguns médicos aí que postam sobre saúde, isso é muito bom. Você está de olho, né, na sua saúde, absenteísmo e bom, a nossa aula de hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui para sanar as dúvidas de vocês quanto ao que nós falamos aqui hoje. Nós falamos muita coisa, né, gente, sobre esse relacionamento interpessoal. Alguma dúvida? Alguma ideia contrária à minha? Pode falar também. Não, professor, não concordo com isso aí. Eu respeito seu ponto de vista. Vocês têm toda a liberdade, viu, gente? Pode ficar à vontade. Vocês podem falar também, podem criticar, tá? Nós estamos aqui para aprender. Alguma dúvida? Alguma experiência? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Espero vocês aqui amanhã novamente. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Um forte abraço e tenham um bom dia.